Boa tarde, meu nome é Rebeca Costa Castelo Branco, sou residente do Serviço de Endocrinologia Pediátrica e vou apresentar o trabalho Perfil de crianças com deficiência do hormônio do crescimento e resposta ao tratamento no Serviço de Endocrinologia Pediátrica do Hospital Universitário Walter Cantídio, de autoria de Ludmila Bezerra de Vasconcelos. É importante citar que o principal regulador do crescimento é o eixo GH e GF1. A deficiência do hormônio do crescimento isolado tem uma prevalência de 1 para cada 4.000 a 1 a 10.000 nascidos vivos. Tem seu diagnóstico realizado através do teste provocativo com GH menor que 5 nanogramas por ml. E seu tratamento é realizado com somatropina, que tem por objetivo a aceleração da velocidade de crescimento e a obtenção de altura adulta apropriada para o potencial genético. O objetivo do trabalho é descrever a resposta ao tratamento com somatropina de pacientes com DGH. Como metodologia, foi um estudo observacional do tipo corte clínico retrospectivo, no qual foi realizada a coleta de dados de prontuários de pacientes acompanhados no ambulatório de endocrinologia pediátrica do HUWC. Como critérios de inclusão, foram os pacientes com teste provocativo com GH menor que 10 nanogramas por ml, e de critérios de exclusão, pacientes com baixa estatura por outras etiologias, ou DGH com comorbidades. O trabalho foi submetido ao Comitê de Ética e teve aprovação do mesmo. Em relação aos resultados, nós tivemos um N inicial de 128 pacientes, dos quais foram excluídos os pequenos para idade gestacional, os que apresentavam alguma síndrome, que tinham panhipopituitarismo, outras patologias, ou que apresentaram perda de segmento, totalizando um N final de 86 pacientes. Em relação aos parâmetros avaliados, nós vimos o sexo, dados da gestação, antropometria ao nascer, a neuroimagem, idade de início do tratamento, a dose de GH ao início do tratamento, a velocidade de crescimento e o desvio de estatura. Em relação aos resultados, o sexo dos nossos pacientes predominou o sexo masculino, com 70%, o que corrobora os dados achados na literatura, que fala que acomete 2 meninos a cada uma menina. Em relação aos dados da gestação, a maioria dos pacientes foi a termo, nascido por via de parto cesárea e sem intercorrência na gestação. Em relação aos dados antropométricos, o peso médio dos pacientes foi de 3.241 gramas, com comprimento médio de 49 centímetros e um perímetro cefálico médio de 34 centímetros, dados que são fidedignos aos apresentados pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Em relação à neuroimagem, 29,1% dos nossos pacientes apresentaram alguma alteração de imagem, dado também que corrobora com um estudo realizado com mais de 15.000 pacientes, que revelou que 26,8% apresentaram ressonância com anormalidade. Em relação à idade de início do tratamento, a maior parte dos nossos pacientes tivemos uma média de 9,75 anos no início do tratamento. Em relação à dose de GH, no início do tratamento, a dose foi de 0,036 miligramas por quilo, e também é uma dose encontrada na maior parte dos estudos. A velocidade de crescimento dos nossos pacientes após um ano de tratamento foi de 9,36 centímetros e após 2 anos, 7,88 centímetros. Em relação ao desvio de estatura, no início do tratamento, os pacientes apresentavam um desvio menor que menos 2, e após um ano de tratamento, eles já se encontravam com desvio menos 1,75, ou seja, já não eram considerados uma baixa estatura. E após 2 anos de tratamento, já eram menos 1,36. Em relação ao desvio da estatura, após 1 ano de tratamento, esses pacientes ganharam 0,748 centímetros. E após 2 anos de tratamento, 1,2 centímetros. É considerado uma boa resposta quando após 1 ano de tratamento, há uma melhora do desvio de estatura de 0,3 a 0,5. Então, concluímos que existe uma consistência das características dos pacientes ao diagnóstico com o que é relatado na literatura, uma maior prevalência em meninos, antropometria ao nascer próximo da população geral e uma maior prevalência de ressonância magnética sem alterações. Os pacientes apresentaram melhor aceleração da velocidade de crescimento, com melhora do desvio de estatura durante o primeiro ano, com queda da velocidade no segundo ano de tratamento, porém sem significância estatística. Essas são as nossas referências. Obrigada.